Essa manhã Deus já falou tanto, mas Ele tem mais para falar conosco nessa noite. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, ou ligue a tua Bíblia no Evangelho que Mateus escreveu, no capítulo 5. Eu estou muito feliz nessa noite por ver o Pai, né, nos contemplando nessa noite. Essa madrugada eu falava com ele, e eu e o Márcio faz dias que não nos vimos, mas quando o Márcio chegou aqui, descarregou a metralhadora daquilo que eu falava lá no secreto com o Pai. Pensei como o Pai é, como o Pai entende, como o Pai ouve, como o Pai nos contempla. E saiba, nessa noite Ele está te contemplando como um filho, como uma filha amada. É isso que você é, uma filha do Senhor, um filho. Ele te conhece, conhece as suas emoções, conhece seus sentimentos. O Pai vê, o Pai ouve. Ele é sensível, Ele tem uma sensibilidade muito grande. Por isso nós precisamos viver uma vida no Espírito, andar no Espírito, ser cheio do Espírito, para que nós possamos ouvir, para que nós possamos receber aquilo que o Senhor está querendo nos mandar para nós. E eu quero nessa noite falar da vida de Jesus, como Jesus é, como Ele viveu, como Ele andou, e porque Ele foi essa pessoa tão amada, tão adorada entre as nações. Por causa da vida que Jesus tinha, da obediência que Ele tinha. E eu quero que você abra aí no capítulo 5 de Mateus, no versículo 13. Nós vamos aprender algumas coisas com Jesus, da maneira que Ele vivia. O que eu acho, queridos, que não existe nada mais importante do que isso. Nós olhar para o nosso modelo, para o nosso Senhor, o modelo perfeito. E no capítulo 5, no versículo 13, depois que Jesus já tinha vindo até ali falando como nós podemos ser bem-aventurados ou muito felizes, Ele fala como nós devíamos se comportar, como nós precisamos nos comportar, como deve ser a vida de um pequeno Cristo, ou um discípulo de Cristo. Depois dele dizer que nós ia ser felizes se nós praticássemos a justiça, a misericórdia, nós praticássemos a bondade. Aí no versículo 13 ele vira para os seus discípulos em particular e diz: vocês são o sal da terra. Tipo, ele apontasse aqui para nós nessa noite. Vocês são o sal da terra. Amém? Nós somos o sal da terra. Mas ele logo em seguida ele fala: mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Uma pergunta. Não serviria para mais nada, exceto para ser pisado, jogado e ser jogado fora, pisado pelos homens. Novamente ele se vira e diz: vocês são a luz do mundo. Nós somos a luz do mundo. E ele segue dizendo o seguinte. Ele diz: não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado
E assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras, as suas boas obras, e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. E eu fiquei pensando nesses dias, porque o sal, ele é tão poderoso, né? E ele é tão bom, mas também o sal demais, ele também não é bom. E o sal de menos também não é bom. O sal precisa ter a sua medida certa. E quando o Senhor Jesus vira para nós e diz que nós somos o sal da terra, logo em seguida ele fala que se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Talvez, queridos, nesses dias, a igreja do Senhor Jesus, eu creio que ela está passando por um grande alinhamento, amém? Eu creio que Deus está nos alinhando para um tempo novo. Para que nós vivamos uma nova história, nós precisamos restaurar algumas coisas das nossas vidas. Talvez o sabor, né? Essa semana lá em casa nós estávamos um pouco resfriados. E eu fiquei fazendo almoço, falei hoje cedo, e fiz um picadinho lindo, igual aquele que foi feito para Isaac, bem temperadinho. Caprichei, porque minha esposa estava bem fraca do resfriado. E quando nós sentamos para almoçar, que ela deu a garfada, eu já tinha visto que eu tinha pesado a minha mão no sal. Ela só fez assim para mim. Ergueu a sobrancelha. Eu falei, o que foi? Está salgado, né? Ela falou, muito salgado. Então, é fácil de se notar quando há sal demais. E quando há de menos. Também é fácil. E o cristão, ele precisa ser temperado, ele precisa viver de um tempero. E a primeira coisa que eu gostaria de elencar nessa noite é: por que a igreja existe? Por que nós existimos? Qual o propósito da igreja? Qual o propósito do sal? Qual o propósito do sal? Né? Qual o propósito da luz, queridos? Se apagássemos essa luz aqui, não nos viríamos aqui dentro. E a Bíblia diz, Jesus diz que nós somos a luz do mundo. Nós estamos aqui com uma tarefa, queridos, de trazer luz para a humanidade. Nós temos que viver um tempo onde nós, como igreja, precisamos ser o diferencial. A começar pela nossa casa. A igreja. A principal igreja é a nossa casa. A minha igreja lá em casa começamos com 3, depois veio mais 3, enxerto virou em 6. E eu preciso ter uma boa dinâmica como cristão. Preciso ter um bom testemunho. Para mim conseguir levar a minha casa para a eternidade. O meu candeeiro não pode apagar. E o meu sal também não pode faltar. Então o sal, queridos, ele tem uma função de equilibrar, de dar aquele saborzinho especial. Trazer aquele padrão, né, Márcio? Aquele padrão, que gostoso, né? Ou dizer, que salgado, sem sal. E nós não podemos ser esses cristãos. Nem salgado demais, nem sem sal. Nós precisamos ter uma vida, queridos, que glorifique a Deus. Jesus diz, em seguida, que nós somos a luz do mundo. E o que
Nós devemos ser como igreja, como luz do mundo. Qual a função da igreja? Né? Como nós devemos ser, nos apresentar como igreja. Não há como nós fazer a diferença se nós não se apresentar como igreja. Jesus diz ali no versículo 14, que quando nós somos a luz do mundo, ele diz, e não pode esconder, né, uma cidade edificada sobre um monte. Nem a minha casa que está aqui em cima não dá para esconder, que dirá uma cidade. E que dirá um cristão incendiado, cheio do Espírito Santo, andando nas ruas, orando, visitando, abraçando, espalhando a unção. Acho que essa seria uma função que nós como igreja deveria ser. Uma igreja em chamas. Uma igreja que as pessoas veem de longe. Lá vem vindo gente. Lá vem ele. Lá vem o Gerson. As pessoas começam a enxergar nós de longe. Ah, ele é um cristão. Ah, ela é uma cristã. Sabe, queridos? E o Senhor tem me chamado muita atenção para isso, porque será que nós temos sido essa igreja? Será que nós temos representado bem essa igreja? A humanidade, ela poderá ficar salgada se o sal ou nós perder o sabor. Não será beneficiada se os discípulos não fizerem a sua parte. O Senhor, Ele está esperando por uma resposta da igreja. O Senhor, Ele firmou a sua igreja sobre uns discípulos que trouxeram o Evangelho até nós. E através de nós, essa aliança, esse tempero, ela tem que seguir. E hoje cedo eu li um versículo, eu gostaria de ler novamente esse versículo que está em Levíticos, capítulo 2, versículo 13. Eu estou lendo aqui na NVI, queridos. Porque uma das coisas que Jesus, Ele fez, quando Ele veio, Ele entrou num posicionamento de alinhamento e obediência muito grande. Ele nem precisava ter se batizado ali no batismo de João. Ele nem precisava ter ido para o deserto viver 40 dias sem comer, sem beber água. Mas Ele fez tudo isso para dar um exemplo para nós. E nós precisamos aprender com Jesus. E esse versículo de Levíticos, eu achei muito interessante a importância desse versículo, porque ele diz assim, temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescente sal a todas as suas ofertas. E aí eu comecei a conjecturar e pensar, sabe, como que todas as minhas ofertas têm que ter sal, né? Eu comecei a analisar que nós, queridos, nós precisamos ser esses discípulos temperados, que aonde nós for, num discipulado, ou num GC, ou numa visita, ou quando nós for orar por alguém, nós precisamos ter esse tempero. Nós não podemos ser extremistas, nem para a direita, nem para a esquerda demais. Nós temos que ser centrado no Cristo, centrado na vontade dEle, na autoridade que Ele nos deu do seu nome. E através do seu nome, através da sua autoridade, nós podemos ser esse sal que vai temperar a humanidade. Nós podemos ser essa luz que vai
iluminar a humanidade. A terceira coisa é como, o que nós devemos fazer como igreja. Porque às vezes nós ficamos achando que a igreja é o galpão. Achamos que aqui o nosso mato, aqui é a igreja. Vamos lá no mato, lá onde os meninos são meio doidos, eles congregam, vamos lá. Não, aqui não é a igreja. Aqui é o nosso espaço. Passando por aqui, você sobe no bambu. Vai lá no taquaral, lá em cima. Lá no mato, você pode ir lá também. Ser igreja ali. E às vezes nós ficamos nessa, talvez uma dúvida. O que devemos fazer como igreja? E a igreja, queridos, ela é o que mantém uma sociedade hoje viva. A igreja hoje, ela traz o padrão para a sociedade. Você e eu, nós damos o norte. Nós trazemos o equilíbrio para a sociedade. A igreja é um lugar de famílias fortes. A igreja é um lugar de restabelecer vínculos familiares. A igreja é um lugar de cura. A igreja é um lugar de libertação. A igreja é um lugar onde você pode passar por uma transformação e uma renovação da mente, como diz Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 2. Nós, queridos, somos essa igreja que precisamos ter uma mente transformada, renovada, para nós entender qual é a nossa função. O que nós temos que fazer? Nós somos aqueles que vamos trazer luz ao mundo. O mundo hoje não é o universo. Nós entendemos que o universo, ele tem a sua própria luz. Mas aqui, Jesus está falando que nós somos a luz dos homens. Nós somos a luz que ilumina a vida dos homens. O dia que eu encontrei o Evangelho, eu era um cara que andava no escuro. Tinha medo de dia e tinha medo de noite. Porque eu não conhecia a luz. E as trevas, elas me assolavam tanto de dia quanto de noite. Eu não conseguia dormir. Eu dava graças quando amanhecia o dia. Quando chegava perto da noite, eu tinha um temor, um medo, que não era o temor de Deus, era o medo das trevas mesmo. Porque eu não conhecia a luz. E a igreja me trouxe a luz. A igreja me alcançou. O dia que eu fui parar na igreja, Jesus falou isso, pastor Márcio. Pastores, né? Já, ano que vem já vamos para a escola. Deus usou um pastor para dizer para mim que Jesus me amava. E eu não entendia o amor do Pai. E muita gente vive longe desse amor. Porque às vezes a igreja, ela não usa o seu poder, o seu potencial. Ela não usa o seu legado que é para ela usar. E quando nós fizemos isso, nós acabamos deixando, como seguidor de Jesus, uma lacuna aberta. E tornamos a função de um discípulo reprovável. Porque não estamos levando à luz aquelas pessoas que precisam. E aqui Jesus diz que, ele diz no versículo 15, ele diz: e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, ele diz. E assim ilumina a todos
os que estão na casa. Veja que a luz do mundo, a igreja, aonde ela chega, ela tem que trazer uma clareza para as pessoas. Ela tem que trazer uma vida nova para as pessoas. Nós temos que começar a viver uma vida nova com uma segurança tão grande, entendendo quem que é o nosso Pai. Entendendo que temos um Pai. É a coisa mais triste, é uma pessoa não entender o que é paternidade. Entender que temos um Pai. E nós, como discípulos, nós somos aqueles que podemos levar paternidade para as pessoas. Eu tenho percebido isso com meus discípulos. Quanto tem sido forte essa relação com os meus discípulos. De paternidade. O Senhor tem colocado no meu coração. E eu creio que essa é a função que a igreja deve fazer. É sentir esse amor pelas pessoas. Essa função da igreja. De levar o amor. Porque é o amor que transforma. É o amor que renova. É o amor que cura. É o amor que faz nós andar novamente. E Jesus diz: e assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Como fazer isso? E aqui eu quero encerrar. Como nós devemos fazer isso? Como podemos fazer isso? Porque, queridos, nós fomos chamados para uma tarefa. Jesus não disse, vocês são o sal da terra e não tem nenhuma função. E também não disse, vocês são a luz do mundo e não tem nenhuma função. Nós temos uma função. Nós temos uma chamada. Nós temos uma vocação que o Senhor nos chamou para servir as pessoas. E para nós fazer isso, nós precisamos ter atitudes. Não existe, queridos, palavras que não são acompanhadas por atitudes. Elas são como um sal que não tempera nada. Não faz diferença nenhuma. Se às vezes a pessoa vem em mim, eu só digo, eu te abençoo. Mas eu não tomo nenhuma atitude, às vezes, de procurar saber qual que é a necessidade. Qual a obra que eu preciso fazer. Porque aqui Jesus diz que as boas obras, elas vão glorificar o Pai de vocês. Amém? As boas obras é nós. Hoje, como discípulos que somos, ter pelo menos a função de cuidar de mais um. Abrir talvez a nossa casa como anfitrião para um GC. Nos tornar um líder de GC. Daqui a pouco nos tornar um supervisor. Através dessas obras nós vamos começar a cuidar de pessoas que vão ser transformadas, elas vão começar a conhecer a luz. E é essa luz que vai fazer essas pessoas saírem de um lugar de escuridão, como alcançou a minha vida, alcançou a vida da minha esposa, alcançou a vida das minhas filhas, alcançou a vida do meu genro. É esse posicionamento quando nós começamos a perseverar. Que quando o Senhor Jesus começa esse capítulo, diz que ele viu as multidões, Jesus. E ele subiu ao monte e se assentou. E seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo:
Versículo 3 do capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Jesus começou a ver as necessidades daquelas pessoas. Uma das coisas que às vezes falta para nós é a humildade de chegar aos pés de Jesus, de sentar, como aqui as multidões elas vieram, né? E se aproximaram dele e ele começou a ensiná-las. Essa é a nossa função como sal da terra, como luz do mundo. Ensinar as pessoas. Porque quando nós ensinamos as pessoas, nós estamos fazendo aquilo que Jesus nos pediu. E uma das maiores dificuldades é nós nos submeter a isso. E Jesus, no versículo 5, ele diz: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 6, ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois eles obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois foi da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, servir a Jesus tem um preço. Poucos dias o meu discípulo Cris pregou aqui sobre o preço do discipulado. Tem um preço, queridos. E às vezes nós não queremos fazer conta para servir a Deus. Aliás, não queremos compromisso com Deus, porque daí não fizemos conta. Eu vou lá, né, o dia que eles me derem uma oportunidade, eu vou aceitar a oportunidade. Queridos, isso não funciona. Pelo menos aqui na igreja aba. E nas abas, por o Brasil afora e fora no exterior. Oportunistas não têm lugar no reino de Deus. O Senhor está chamando filhos, pessoas humildes que recebem o chamado, pessoas que querem servir com o coração, pessoas que se submetem e querem aprender com Jesus. Esses próximos meses nós vamos falar sobre o livro de Mateus. E um dos textos que eu mais amo é Mateus 11, 28, 29 e 30. Quando o Senhor Jesus tem a classe e a qualidade de se virar para a multidão e dizer: venham a mim, todos vocês, venham a mim, ele diz. Aprendam de mim, ele diz. Esse sim é o homem que viveu no nosso meio e não pecou, Jesus Cristo de Nazaré. Ele teve autoridade de dizer isso: venham a mim todos, cansados, oprimidos, sobrecarregados, eu vos aliviarei, diz Jesus. Aprendam de mim, ele diz, que sou manso e humilde de coração, e acharão descanso para a vossa alma. Queridos, tem muita gente com a alma cansada, dentro da igreja. Igreja está cansada hoje, querendo desanimar. E eu quero te dizer uma coisa: para fazer a obra para Jesus, nós temos que aprender com Ele, na maneira que Ele
nos chama. Obedecer é o único caminho para um cristão. Obediência total. Não faz muito tempo eu trouxe uma mensagem sobre isso. Mas é muito difícil às vezes nós querer entrar nesse lugar onde nós nos dobramos. Nós somos duros. Queremos bater de frente. Não temos envergadura nenhuma. E um discípulo de Jesus, ele tem que ser maleável. Ele tem que ser temperado. Ele tem que ter uma luz que brilhe dentro dele de uma forma que ele saiba a hora de ir e a hora de parar. Ele tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Ele tem que ser cheio do Espírito Santo. Um discípulo de Jesus precisa ser cheio do Espírito. Não adianta de nada, queridos, nós queremos viver uma vida independente do Senhor. Para encerrar esse último ponto, é como que nós vamos fazer isso? É servindo, é sendo humilde, o suficiente para aceitar. Porque a hora que nós aceitamos a cuidar de um GC, a cuidar de um discípulo, essas nossas boas obras, elas vão começar a glorificar o nosso Pai. Jesus exorta os seus discípulos a fazerem boas obras. Que ele diz que eram as boas obras que eles faziam. Ia fazer a luz brilhar no coração dos homens. Eu quero te convidar a ficar em pé.